Estratégico, a análise da semana na JMFM. João Márcio de Matos, Raul Ribeiro, Celina Pereira e os seus convidados vão aumentar a produção de gargalhadas. Plano Estratégico, aos sábados, às 9 da manhã, para começar o fim de semana em grande. Olá, viva, bem-vindos para mais um Plano Estratégico. Estamos preparados para esta emissão. Bom dia a todos. É fim de semana e é fim de semana de Natal. A azáfama é grande, mas nós estamos deste lado para, como sempre, analisar com humor, à mistura, os principais acontecimentos do fim de semana. Hoje, como convidada, Sílvia Vasconcelos. É com o maior desgosto que a recebemos em estúdio. Raul Ribeiro e Márcio Matos e Celina Pereira, nos próximos minutos, neste Plano Estratégico. Olá, Raul, bom dia. Bom dia, irmãos. Jesus Cristo é o Senhor. Ai, fujo antes que ele adopte alguém. Enganei-me no programa, pá, não era isto. Isto é o que eu faço, isso é o que eu faço nas tardes de outra rádio. Estava já a baralhar. É a parte pastoral. É o part-time. Eu acumulo. Espalhas o teu mundo. É um acúmulo. Espalho munos. É um acúmulo. Vamos começar por dar as boas-vindas à Sílvia. Olá, Sílvia. Olá, bom Preparada dia. Para este desafio? Isso não sei, não garanto. Nunca ninguém está preparado. Pois. Isto é muito mais fácil que a Assembleia, que a Alhambra. Isso também não tenho dúvidas. Eu penso que sim. E vai daí, não sei. Já não sei, olhar para vocês estou a começar a ficar com dúvidas. Dávamos uns bons deputados, nós os dois. Pois, e metem mais medo que eles todos. Não somos, se calhar não conseguimos ser tão grosseiros como alguns dos... Não, sim, isso não. Tenho a certeza que não. Não. Se bem que os piorzinhos já lá foram. Mas aliás, há uma coisa que isso é indiscutível. Pode-se sim no programa. Sim, talvez. Nós ainda vamos experimentar a fazer este programa em boxers. Pensei que era na Assembleia. Não, em boxers. Ok. Mas ninguém ouve os boxers. Não. Tem imensa piada. Pode ser com guizos, os boxers com guizos, é Natal. Muito bem. Conseguimos fazer um direto Facebook de boxers. Estás a ver? Não contem comigo nesse Tinha programa. de vir a Celina para dar ideias. Lembrei-me, isto ao sábado de manhã sou assim, ocorre-me. Se não for com boxers, pode ser com Grande Anois ou outra marca. Bem, vamos ao que interessa. Vamos começar com algumas pequenas notas. Estamos em altura de festas. Acaba o pequeno almoço, Raul. Acaba o pequeno almoço. Estamos aqui em estúdio a tomar o pequeno almoço. Um pequeno almoço alusivo à quadra festiva, com bolo de mel, broas de mel. E Café. E café com mel. Isso não é cacau? É um café atravessado. Já o café da semana passada tinha caroço. Tinha. Estamos assim, Mas aqueceu. A moagem, não tem sido... É moagem grossa. É grossa, bastante. Se nos ouvirem mastigar é uma ilusão, não é verdade. Não estamos mastigando. Já são festas, é normal. Semana de missas do parto. Oh Maria, Senhor, tu foste, Raul? Eu fui a duas. Eu também. Então não se nota pela cara do rapaz. Não fui hoje, por acaso. Queria ter ido a mais. Não sei se vocês frequentam. Depende da hora. Pois, costuma ser muito cedo. É muito cedo. Eu fui à Câmara de Lobos e ao Estreito. Ora bem. Eu fui a Santana e à Camacha. Olha, aí estão duas escolhas interessantes. E pronto, gostámos muito deste bocadinho, não percam o próximo... Feliz Natal, bom ano novo, até à próxima. Hoje já não se diz que é a noite do mercado, que é a noite dos mercados. Exatamente. Porque agora... Uma já foi. Sim, mas ontem à noite também já foi noite de vários mercados. Ontem também já foi. Hoje é a noite do mercado. Da capital. Aliás, a maior parte dos mercados já foi, porque não querem coincidir com o mercado. Sim, mas acho que também há. Hoje não há outras. Deve haver. Acho que há em já há as Mexico. noites dos mercados. É a noite dos mercados também. A noite do mercado do Funchal. Isso é um pouco como a passagem de ano. Também há várias na ilha toda. Mas Exato. A passagem de ano é. Pois, é a passagem de ano, é aqui, está certo. Pois. Está certo. Mas logo espero Nada que... mais havendo a tratar, deu-se por terminada a análise da semana. Sílvia, esta semana... Raul, ias a dizer qualquer coisa? Ia dizer que só por falar em Natal, nestas pequenas notas,
prévias que nós fazemos antes de irmos para os temas mais duros. O Márcio ainda hoje me falou num anúncio televisivo que ele achou assim um bocadinho lascivo e fora de não achei arrojado. E então o que era? O anúncio de Natal da Durex. Caramba! Cujo lema é: neste Natal ofereça um orgasmo. Desenvolve. Silêncio lúbrico. Acho bem, quer dizer. Aliás, Natal é quando o homem quer e a mulher quer. Certo? Exatamente. Eu não tenho nada... quando dá, porque às vezes o Natal não funciona. Eu acho que eu não tenho nada contra, acho que é uma boa prenda e até sai bastante em conta. Às vezes para chegar lá sai caro. Mas com prenda unicamente natalícia não me parece apropriada. Natalícia não. O que não acho bem é que esse anúncio seja transmitido imediatamente antes ou a meio de programas infantis de tarde direcionados a outro tipo de público que ainda não sabe bem o que é esse tipo de felicidade. Exato, que prendas. Exato. E isso podia haver um certo cuidado em não passar os anúncios da Durex num horário menos. Mas eu lembro uns anos atrás que houve uma certa polémica a propósito de outro tipo de anúncios, não sei se diretamente ligados a esta indústria, mas andava lá perto. E lembro-me, por acaso, de ver um anúncio já no outro caso concreto que me lembro, ver um anúncio da Harmony a meio de uma transmissão de sexta-feira da Paixão de Cristo, que eu achei que aquilo deve ter excomungado uns quantos ali na estação televisiva. Há vários tipos de paixão. Pois é verdade. Pronto. Mas, enfim, não deixa de ser uma técnica arrojada. Olha, isso lembra-me aquela professora que pediu para os alunos fazerem uma composição que metesse religião, sexo e nobreza. Isso é complicadinho. Mas houve um aluno que resolveu aquilo com uma frase muito simples: foi: "Oh meu Deus, que bom", disse a princesa. Olha, só numa parte, eu acho que pelo menos o teleférico da Rocha do Navio em Santana deve ter um patrocínio de uma empresa desse género. Porque o lema é Feel the Harmony. Feel the Harmony, muito bem. O lema do teleférico da Rocha do Navio é Feel the Harmony. Inspirou-se. E acho bom, aqui na praia, numa zona recôndita, acho que sim, porque não? Vamos passar agora, se me permitem, para um tema um pouco mais sério. Deixemos os assuntos reprodutivos. Não, há de haver mais. Ao longo desta semana, celebraram-se, como sabem, eu gosto sempre de falar nisto, há aqueles dias internacionais e mundiais de uma data de coisas, algumas delas profundamente idiotas e outras muito importantes. No passado domingo, portanto, já conta como esta semana, foi o primeiro dia da semana, dia 17, celebrou-se o Dia Internacional contra a Violência sobre Trabalhadores do Sexo. Isto, de certa forma, faz a ponte com a pornochanchada que estávamos a falar antes, mas entrando já num tema muito sério. Na porta da seriedade. Porque, recentemente, a Sílvia... É o Dia Mundial dos Trabalhadores do Dia Internacional contra a Violência sobre Trabalhadores do Sexo. Bastante específico. Mas a Sílvia, recentemente, organizou, ou esteve ligada à organização, de uma conferência sobre prostituição e eu gostava que aproveitasses para falar um pouco sobre isso, para quem não teve a oportunidade saber o que é que se vai passando e, no fundo, a tua opinião sobre o assunto. Portanto, essa iniciativa ocorreu no âmbito do MDM, o Movimento Democrático das Mulheres, e nós tivemos como oradora, a nossa única e grande oradora, a Inês Fontinha, madeirense, a única madeirense. Isto envaidece-me enquanto madeirense e enquanto amiga da Inês Fontinha, porque acho que ela é uma mulher extraordinária, é a única mulher da Madeira portuguesa que chegou a ser falada para o Prémio Nobel da Paz.
E a vida da Inês Fontinha tem sido, portanto, nas últimas décadas, 40 anos, tem sido em torno desta matéria. De facto, isto é uma conversa de humor, mas eu não consigo fazer humor com isto. Nem Porque, tem que ser. a Inês Fontinha, pronto, entre muitas coisas que nos passou em termos da sua experiência, do seu legado da ativista nesta matéria, há uma frase que eu retive, e ela conheceu milhares e milhares de mulheres e de homens também, muito menos, mas milhares e milhares de mulheres, e ela nunca ouviu dizer de nenhuma delas: eu gosto de ser prostituta, ou eu queria ser prostituta. Ou seja, toda a vontade, todo o discurso, toda aquela dinâmica era precisamente pessoas que se sentiam violentadas, humilhadas, aprisionadas num ciclo completamente, e que o sonho, se ainda tinham, porque muitas delas, enfim, rendiam-se. Porque mata o sonho, sim, e depois a isto, dignidade, mata o sonho. Sim, e depois isto está ligado também com muitas outras situações de pobreza. Prostituição e pobreza são siamesas. As toxicodependências, adições, etc. Quer dizer, este é um mundo muito particular, e a verdade é que como é que isto pode ser uma profissão? Como é que se pode pensar nisto como uma profissão, como um trabalho da indústria do sexo? Vejam lá, de repente está-se a legalizar e a viabilizar a subjugação da moral humana. Isto não tem moralismos, eu detesto moralismos, mas a moral, sim, acho que é um valor extremamente... enfim, é um indício que todos nós deveríamos abraçar, é a questão moral de todas as coisas. Isto no fundo legitima aquela ideia que tudo tem um preço. Exatamente, Sim, passa por aí também. E a verdade é que nem tudo pode ter um preço. E uma nenhuma certa mulher... romantização que às vezes se tenta fazer da prostituição como se tal fosse possível. Não. E de tempos a tempos vem aquela teoria de que devia ser legalizado. E a verdade é que há um movimento em Portugal, nomeadamente é mais da faixa esquerda, tanto quanto sai, PS, Bloco, acho eu, e que realmente andam a tentar, de forma paulatina, que essa matéria venha a ser discutida. E acho muito bem que seja discutida. Agora, tendo em conta as experiências de outros países que legalizaram a prostituição, a legalização da prostituição, para mim, resume-se a isto: é estar a legalizar a exploração, a violência, o tráfico e o proxenetismo. Isso é altamente, isso então já devia ser criminalizado aqui mesmo em Portugal. Não é a prostituição que tem que ser criminalizada, que às vezes as pessoas dizem, não, queremos é criminalizar o proxenetismo, ou seja, a exploração sobre o outro, seja mulher, homem ou criança. E de facto, ia dizer dos países que já têm essa experiência, Alemanha, Holanda, Nova Zelândia, números, eu não sei de cor, mas digo-vos que não diminui o tráfico. A questão das questões higiênicas, da saúde pública, mantém-se na mesma. Inclusive, devo dizer que, portanto, aquela rua em Amsterdão, a Rua Vermelha, as raparigas, a maior parte são raparigas, pagam a montra, pagam o seu material de higiene, preservativos, etc., a sua saúde. Portanto, quer dizer, isto não é propriamente, não vai beneficiá-las. O tráfico, o número do tráfico não diminuiu, a violência não diminuiu, e pronto, e o proxenetismo foi legalizado. Inclusive, há histórias de namorados que exploram as suas namoradas para a prostituição. E nós não podemos concordar com isto, de facto. E há uma expressão, isto também foi a Inês Fontinha que nos passou esta informação, que é das pessoas com quem ela falou, mulheres sobretudo, que é: o meu corpo vai lá para dentro, mas a minha alma não. Mas isso foi uma das frases que eu li na altura e que... Mas que são delas, destas mulheres. Delas próprias. E só uma nota já agora, no meio desta história, desta parte dramática desta matéria, devo dizer que no Ninho, que é a Associação O Ninho, onde a Inês Fontinha esteve a presidir durante estas décadas, a taxa de reingressão social, de reinserção social destas mulheres é acima dos 90%. Muito bem. Que é excelente. Eu não estava à espera que eu fiz essa pergunta na iniciativa e surpreendei-me. Estava à espera que fosse... Há uma certa tendência, quando não há esse tipo de apoio,
para que as mulheres ligadas a este tipo de ciclo vicioso acabem a vida de forma muito solitária e nas piores condições. Sim. Porque reparem como isto é tão perverso. Estas mulheres, eu digo sempre mulheres, mas também há homens nesta situação, atenção. Mas estas... É a mesma coisa sim. quando se fala da violência doméstica ou familiar. Sim, é exatamente. óbvio que também há homens, mas os números são menores. Pessoas, não é menorizar. Não, mas ninguém. é sempre bom, porque quando dizem é movimento democrático das mulheres, não é para as mulheres, é para as mulheres, para os homens, para as crianças, para os animais, é um movimento humanitário, ponto final. Mas ia-vos a dizer que em relação porque eu acho que isto chega a ser tão perverso mesmo, que a verdade é que, pronto, tendo aquela questão que estava-vos a dizer de namorados explorarem namoradas, depois a partir, isto é mesmo uma mercadoria, as pessoas são uma mercadoria, porque a partir dos 25 anos, eu estou a dizer 25 e se calhar é menos, já não interessa. Portanto, esta indústria, entre aspas, começa logo. Portanto, tu já tens 25, já não estás dentro. O teu corpo já não está dentro da nossa oferta. Isto é a lei da oferta e da procura. Ou seja, é um mercado de seres humanos. Percebem? E eu acho que isto é perverso. A partir dos 23, 25 anos, já não interessa, vamos buscar outras meninas, outros meninos. Então, com 18. quem não teve conhecimento na altura, que isso foi, salvo erro, há umas 2 semanas? Foi, portanto, é assim, o Dia Internacional contra a Violência das Mulheres é no dia 25 de novembro. Isto foi no dia 24 de novembro, exatamente. Tinha ideia que tinha sido há menos tempo até. Sim. Mas marcou-me, é de falar... É de Pura Silva falar sobre isto, que acho que é um tema muito importante. É relevante. E que é uma forma de violência contra as mulheres. Quem não se ficou a saber na altura, fica agora a saber que isto também cá na região é uma chaga realidade social e que há pessoas de valor a lutar para que isto deixe de acontecer, ou pelo menos que as pessoas vão aos poucos deixando esta vida. Mas, por exemplo, aqui na região, desculpa, só para... não se tem números, eu andei à procura, não há números, não há um diagnóstico, uma caracterização desta realidade. E, de facto, quer dizer, acho que isto é mais do que fundamental, inclusive pelas partes governamentais, fazerem a caracterização desta situação e depois, obviamente, desenvolverem planos, medidas, estratégias para... Só terá a ver com uma certa tendência de simular aquilo que não é agradável lá. Tenho quase a certeza que sim, com uma questão do sem-abrigo. Exatamente. Eu lembro-me, por exemplo, da questão dos meninos das caixinhas. Exatamente, sim. Também há sempre a tentativa de negar a realidade. Os números da pobreza nunca coincidem, nem os do Instituto Nacional de Estatística nunca coincidem com os números regionais. Pronto, basicamente. Isso. Nesta terra, o nosso programa chama-se Plano Estratégico. Nesta terra há tanto plano estratégico para a goiaba, para o maracujá, para o tomate inglês, para a nona e para o diabo 4, e devia haver planos estratégicos para a erradicação da prostituição. Exatamente. Porque está associada à pobreza, baixos níveis de esclaridade, portanto, adições, etc. Sim, exatamente. Ok, avancemos. Obrigado por este bocadinho, que era importante. Nós somos... Ao contrário do que muita gente possa pensar, o Plano Estratégico não é um programa de humor, é um programa onde se fala de tudo, com a seriedade quanto basta, quando é preciso, e que depois pelo meio brincamos quando também nos apetece. E se calhar por isso é que as pessoas gostam de nos ouvir. Posso fazer uma à parte? Podes. Para fazer a ponte entre o tema sério e um tema mais ligeiro, provavelmente. O dia de hoje, 23 de dezembro, é o dia em que Van Gogh cortou a sua orelha para oferecer a uma prostituta chamada Raquel. Precisamente o que eu ia dizer a seguir. Já viste? Está aqui, ó. Está aqui. É verdade. Só te faltou. Sintonias. Só te faltou o pormenor que foi a orelha esquerda. A orelha esquerda. Mas aqui diga-se passagem que Raquel era uma paixão de Van Gogh, mas não era paga por Van Gogh. Assumiu a paixão pela prostituta, que na altura era muito polémico. Assumir uma paixão por uma pessoa naquela situação ou naquela profissão, não gosto de chamar-lhe profissão, mas não deixa de ser um gesto deslocado, oferecer uma orelha. Sim, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não queria ouvir notícias dela. Não foi por isso que cortou a orelha esquerda, mas é uma das efemérides que eu por acaso tinha anotado. Outra... É uma prova de amor radical.
Vá lá que foi a orelha, não foi outra parte. Pois. Senão, lá sim as prendas de Natal. Celina, passa aí o anúncio do Rex, o nosso patrocinador oficial. Também foi a 23 de dezembro de 1805 que Joseph Smith Jr. O profeta dos Mormons. nasceu. O Exatamente. futuro fundador da Igreja Universal de Jesus Cristo dos Santos dos É Últimos universal Dias. também. É. Mas sabes uma coisa engraçada? Eles têm roupa interior sagrada. Eu lembro-me de ver um documentário há uns meses. Holy Shorts. Não, é mais umas boxers com uma camisa interior que é muito Mas boxer. propícia para, digamos, a propagação da fé por meios de reprodução. Ui, isso. É uma Esta foi técnica- profunda. Foi Não, profunda. foi um bocado É. complicada. Supostamente é uma roupa Ui. interior só usada pelos elementos masculinos Da congregação. da congregação, que lhes confere determinados poderes, não diria poderes, determinada pujança acrescida em momentos cruciais para cumprir o mandato É o que do dizem, Génesis. é o A Dora é que sabe é o disso. que dizem, Era é o assim, que dizem. podia Os apoiar. documentários estranhos que um gajo vê. É verdade. Bem, em 1896, 23 de dezembro, nasceu Tomás de Lampedusa, futuro escritor do Il Gatto Pardo, muito erradamente citado, aquela velha citação de é preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma. Exatamente. Nos obituários Ai, não passam os habituários ainda. Tu esqueceste de um grande evento. de um grande evento, Não é grande, mas é bonito de se dizer. o solstício de inverno, 1534. o que houve? Assinatura do Tratado de Bassem. Quem? Bassem. Entre Portugal e Badur Shah. Vai. Badur Shah, sultão de Guzarote. Bem. Isto é bonito. Foi quando o sultão entregou a posse de Bassem e das ilhas de Bombaim aos portugueses em troca do apoio militar contra o Império Mongol. Se fosse hoje em E dia, passo a repetir. A assinatura do... Eu estou a dizer Bassem, mas isto deve ser Bassem. A assinatura do Tratado de Bassem entre Portugal e Badur Shah, Badur Shah. sultão de Guzarote. Isso é fantástico. Isso é São, lindo. são nomes absolutamente fantásticos. Muito bem. Olha, por falar em nomes estranhos, em 2013, a 23 de dezembro, Espera, só uma Faleceu- correção. Eu disse mongol, mas não é mongol, é não. mugol. Mogol. Isso não será erro da Wikipédia? Não, eu estou aqui a ver, mas acho que há ali outro império. Há o mongol e há o mugol. Talvez. Tu é que és um mungo. Acho eu. Mikhail Kalashnikov, o famoso Isso vai a propósito. faleceu a 23 de dezembro de 2013. Essa deve ser Olha, 2013, a Sílvia está mas- aqui. Essa é Não uma tenho nada a valorização. ver com Não. A Sílvia está aqui, tu não falas que hoje é o aniversário de uma tentativa de rebelião soviética em 1905. Oh Deus. Pronto, era pronto. Professora estás a perceber? A professora não, que já fez o centenário da Já Revolução. foi. Então, Está a isto foi fazer, uma este ano está a revolução. fazer 100 anos agora. Isto foi uma revolução anterior por alguns anos. Foi uma tentativa Uma de. tentativa Houve mesmo. Várias. tentativas antes. Claro Várias. que sim. E finalmente, para acabar as efemérides antigas, a 23 de dezembro de 1939 faleceu o pioneiro da aviação holandesa, Anthony Fokker, que inspirou toda uma geração de aviões, que eram os famosos Fokker, e toda uma geração de insultos, principalmente por parte da mãe, que era Mother. Exato, Mother. A famosa Mother Fokker. Pronto, fica aqui foi realmente a pioneira em efeméride- vários a efeméride francos. do senhor holandês, que era o Fokker. Mas tem também o Norico. Quem? O Norico, o rei dos vândalos e alanos. Estás a ver? A Wikipédia dá um jeito desgraçado. A Berengária de Navarra. Isto Bem, isto sem café fica terrível. Num registro mais sério, esta semana deixaram-nos João Pestana
eminente fotógrafo, um nome grande, um nome maior da cultura madeirense, e também Gaudêncio Figueira, que foi, acima de tudo, uma pessoa de bem, uma pessoa muito estimada e que, bem, descansem em paz. Não sei se querem acrescentar algo em relação a isto para passarmos mesmo à vaca fria. Já passámos meio programa a asneirar, a ver se falamos de qualquer coisa de jeito. Não tem nada a acrescentar. Não. Então, não. Talvez a destacar na parte artística do João Pestana, que acho que sem dúvida. É irrefutável, era de facto de grande qualidade. Ok, e estou aqui a ver que não sei como é que sujei as mãos, mas estão completamente... Não se vê na rádio. Não se vê na rádio. Não se ouve. Bem, Não se ouve. Olha, vamos para o momento de oração. Oremos, Sílvia. Oraste muito durante esta semana com este orçamento regional. Passei a semana a orar. Orar o ORAME, Orçamento Regional da nossa região. Pediste muito, Pidar? Eu muito? pedi muito, muito? mas fui pouco satisfeita, digamos. Não custa pedir. Pede sempre, isso, exatamente. Normalmente perde-se um metro para nos darem um milímetro para aí. Eu, como já tinha dito, eu imagino que tu deves chegar a esta manhã de sábado a deitar ainda orçamento pelas orelhas. Sim, foi uma semana, imagino que bastante dura, mas também deve estar ainda com alguma revolta. Pois. Alguma, para não dizer muita. É óbvio, eu não acompanhei a fundo, como tu, com certeza. Fui acompanhando em função do que as notícias me foram trazendo. Fico com a ideia de que só mesmo o próprio PSD é que ficou satisfeito com este orçamento. Sim. Toda a oposição, de uma ponta à outra do espectro político, achou que este orçamento é mau. Sim. E que não tem nada a ver com peidar, é peidando. É peidando. Não é peidar, é peidando. É um conjunto de obras que vão sendo anunciadas de ano para ano. Em 2016 já as tínhamos, em 2017 já as tínhamos, e em 2018 já as temos, e continuaremos a ter. Provavelmente voltaremos a ter. Sim. Poderá acontecer. Uma há de ficar realizada, mas depois vai passando. Vai para ir dando, exatamente. Mas podemos dizer que em concreto é um orçamento de betão. Esta é a minha ótica. Em concreto é um orçamento que dá mais a quem tem mais e finge que dá uma esmola a quem tem menos. É um orçamento, do nosso ponto de vista, do meu grupo parlamentar, do meu pessoal, extremamente injusto e regressivo, sob o ponto de vista social. Voltamos a alimentar os patos bravos, é isso? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E posso só dizer que foi daqueles que mais aprofundei, que mais me indignaram. Nós tínhamos uma coisa que se chamava contribuição do setor bancário, que apareceu já em 2011, no decurso da questão do BPN, etc. E também aqui na região também foi aplicado. E isto dava uma receita de milhões. Pronto, diria, isto é pouquinho para o orçamento, mas imagina o que é que não fazem os milhões em determinadas matérias, como as questões sociais e por aí adiante. E esta contribuição foi retirada desde 2011, do jardinismo, que isto existia, e agora foi retirado, ou seja, que é nem mais que cobrares uma taxa aos bancos para, obviamente, para aplicares para o orçamento, para aplicares numa matéria concreta, nomeadamente social ou outra, que tu queres, para ajudar os lesados do Banif, por exemplo. E isto foi retirado. Ora, isto não é dar aos grandes para tirar aos pequenos. Qual é o argumentário que suporta essa retirada? Eu confrontei e o que foi dito foi que porque essa contribuição só tinha vindo 2 vezes para a região, de resto fica sempre lá no Estado. Está bem, mas isto para já não tem muita lógica, porque o que é cobrado aqui tem que vir para aqui. Isto é o princípio da lei das finanças das regiões autónomas. Exatamente. E além disso, temos tantos outros impostos que são cobrados aqui, me lembrar das taxas audiovisuais, por exemplo, e que depois vão para o Estado, mas depois retornam.
Portanto, esta seria mais uma. E depois também contra-argumentei na questão que é do género, quer dizer, faz, e bem, barulho e reivindica-se contra a República, está-nos a dever dinheiro, estão, da saúde, da questão dos incêndios do ano passado, estão, é verdade, e outras matérias, e esta não. Quer dizer, nesta vamos amochar, vamos agachar-nos, vamos agachar-nos perante a banca. Pronto. Pronto. Portanto, E ficamos calados. Continua, portanto, nada de novo nesta frente. Não, sim, novo em relação à regressão da renovação. Isto já não é, Sim, não é que tenha sido alguma coisa, Pois. mas neste momento, quer dizer, se vierem falar em renovação, parece-nos que é um bocado aberrante. Isto da renovação tem muito que se diga. É um pouco como o presépio que de ano para ano é reutilizado. As pessoas começam por ser originais, mudar as figuras de presépio, depois chega uma fase em que fica tudo no mesmo lugar e vamos habituando àquilo e é mais simples. A vaquinha fica sempre do lado esquerdo. O burro, não, burro, aquele é o lugar do burro. E as coisas vão acabando por ganhar contornos de dogma quando não é preciso. Ora bem. Olha, e as obras, por exemplo, as obras do PIDAR são precisamente isso. Vai-se buscar a lapinha que está naquela caixinha de cartão que a gente tem na garagem, onde for, com fita cola à volta, a gente traz cá para cima, abre, volta a montar. E depois desmonta e em novembro volta a montar. Novembro, que é quando é apresentado outra vez o novo PIDAR. Pronto, e as obras têm sido assim. Pois. Muitas delas têm sido assim. Desmonta-se em novembro e depois volta-se a montar em novembro. São as obras. E eu acho que há uma característica. Diz-lhe. Não, eu ia perguntar uma pergunta leiga à Sílvia. É um exercício de tortura estar tantas horas a debater estes assuntos na Assembleia? Não se nota. Eu sei que não se vê, mas não se nota. Celina, antes o pidar na Assembleia que o pidar no elevador. É verdade. Sim, sem dúvida. Ora. Mas para quem acompanha esta semana, a dada altura, embora, claro, sabendo que estão todos no exercício das suas funções, a dada altura começamos a pensar que já não deve haver massa suficiente para conseguir acompanhar de forma lúcida os debates que se sucedem e todos eles com uma série de pontos de interesse e que merecem alguma sensibilidade. Sim, é que não é uma semana só de empenho e de trabalho, depois são semanas que culminam nesta semana. Segundo que o JPP levou o dicionário de citações para verificar se de facto o Sr. Vice-Presidente estava a falar a verdade. Muito bem. Mas não citou Nelson Mandela desta vez. Não. Nem por engano. Não. Serviu de emenda. Mas Nem por engano, vamos, as pessoas se calhar já ouvem a Sílvia com alguma assiduidade nas suas prestações na Assembleia Legislativa Regional e se calhar preferem ouvir-te noutro registro. Sim. Que Até eu. Não, mas diga-se uma coisa, se há coisa que se deve dizer da Sílvia e de outros elementos da bancada do PCB é que fazem o trabalho de casa. sim, Levam as matérias muito bem estudadas e nota-se isso no debate, porque não é um debate de agora tenho aqui 5 minutos para preencher, vamos lá ver o que é que sai. O que é que eu vou dizer? Não. Enchido. Não. Sai eu enchido. tenho a dizer, Eu pessoalmente tenho que preparar. a Sílvia que não vai gostar de ouvir esta parte, mas eu tenho a dizer que a Sílvia Vasconcelos veio quebrar com aquela noção que estava muito arraigada, pelo menos cá na Madeira, de que o deputado do PCP tem que ser homem e mal encarado e idealmente com um ar brutalmente mal disposto com a vida e com o mundo. O Edgar Silva, por exemplo, que eu não conheço pessoalmente, mas que me dizem que na intimidade é uma palavra muito forte, mas vá, Sim, pronto. Celina, momento Durex. nos momentos de intimidade não durex, é uma pessoa bastante divertida e sorridente, mas não é isso. É uma ótima pessoa. Não é isso que transparece. Tem de começar a sorrir nos cartazes. Agora acho que no último já está um pouco melhor.
o Ricardo Lume... Vou transmitir isso ao Comitê Central. É bom transmitir isso. Se o Comitê Central quiser, nós podemos convidá-los para um cafezinho. Mas, da manhã, exatamente. Se a Sílvia está de parabéns por ser igual a si própria, mas na mesma tem esse mérito de vir trazer, não deixa de ter toda a firmeza e que se nota uma firmeza e uma dedicação muito forte, mas não consegue disfarçar a doçura. Oh, diaos. E esta sabia que ela não ia gostar desta parte. Mas, momento do Rex. momento do Rex. Mas acho que o eleitorado gosta. O eleitorado, as pessoas gostam. Prenda de Natal. Eu acho que o eleitorado gosta do momento do Rex, a avaliar pelos resultados das últimas eleições. Da confiança e da firmeza que transmites, mas também da humanidade. Não pareces uma pessoa distante. Que tanta falta faz naquela casa. Isso é verdade. Mas já acabou o programa. A tua formação, tanto quanto sei, é em veterinária, não é? Sim. Portanto, isso estás bem informado, tu estás muito bem informado. Andaram a pesquisar vocês. Eu sou como o Dr. Alberto João Jardim, antes de ir a qualquer lado, ele sabe sempre tudo sobre toda a gente. Investigaste. E os animais estão todos... Descobriste que eu sou veterinária, pá. Não foste tu. Alguém me disse. Já sabia. Um dos casos que marcou esta semana, deve ter dito muito também por isso, pela tua formação, que foi o famigerado caso dos cães de Câmara de Lobos. Aliás, disse muito, se calhar a todos nós, cada um pelas suas razões. O camarada Márcio fez um excelente artigo de opinião no JM sobre o tema, foi escrito mesmo no calor do momento, que nem sempre é o mais acisado. Mas não retiro uma palavra ao que lá foi escrito. Mas falem-me disso, que eu quero ouvi-los, não vou estar aqui só eu a falar. E o título é excelente, acho que... Quer dizer, eu tenho uma opinião muito vincada sobre aquele assunto. Sim. Eu acho que houve ali uma tentativa de fazer política com a vida das pessoas e dos animais. Porquê é que eu digo isto? Uma situação que era conhecida da autarquia há largos anos, que nunca tinha sido encarada com seriedade, e que quando está no terreno uma associação a tentar resolver quer a situação dos animais, quer daquelas 3 mulheres que de facto tinham uma vida... eram também vítimas de uma situação degradante e que precisavam de ajuda, naturalmente. Acontece o milagre. Deve ter sido um milagre, porque de repente a Câmara Municipal de Câmara de Lobos acordou e achou que tinha de agir imediatamente e da pior forma possível. Exatamente. Falo coercivamente. Falo de forma, a meu ver, excessiva. Seja sempre a dizer falo, senão aparece outro momento do Orex. Celina, arranca. Não. Foi uma forma brutal de tentar resolver a situação. Para mim nem sequer foi tentativa de resolução, foi tentativa de fazer política da mais rasteira que existe. Porquê? Porque isto é nitidamente uma tentativa de salvar a face quando uma associação no terreno denuncia o estado daquela casa e daquela família e o município é confrontado com a ideia de que teve largos anos sem fazer nada. Ou seja, e isto não se pensa no bem-estar das pessoas. Não me venham dizer que a preocupação com a família era essencial. Eu estou a ver, de facto, gente preocupada com o estado daquelas 3 mulheres, uma delas agora está internada, por tentativa de suicídio. É bom que se diga que aquilo que foi feito teve consequências a nível humano também. E aquela tentativa de salvar a face com um comunicado que não tinha nada de contrito, muito menos resolvia ou explicava o modo de fazer as coisas, foi estúpida, porque invocar o estado precário da habitação e das condições de facto miseráveis daquela família
e não fazer nada para resolver, já estando, da pior forma possível, é verdade, mas já estando os animais fora do espaço, é ridículo. Eu vejo a associação, de facto vi fotos da associação no terreno, a limpar a casa, a zelar pelo bem-estar daquela família, pela alimentação, por um Natal digno, digamos. Vejo a associação preocupada com o processo de adoção. Até agora não vi nenhum comunicado do Presidente para ele. Isto é um não assunto. Não vi fotos dos animais no estado que estarão à guarda do município, no armazém municipal. Seria importante ver qual é o estado dos animais. Não tiveram essa preocupação. Não vi qualquer iniciativa no sentido de promover um processo de adoção. Não vi absolutamente nada que me fale de boa fé daquele lado. E pior que isto tudo é tentar atirar areia para os olhos quando toda a gente viu as imagens e de tal forma foram chocantes que correram o país e o mundo. É triste a imagem que passa lá para fora da nossa região. Mais triste é esta cobardia política de nem dar a cara por uma decisão que tem um rosto. E de facto isto para mim é chocante que aconteça nos dias de hoje. Silvia, queres acrescentar isso? Sim, esta, como devem imaginar, é uma matéria que me é cara, não só politicamente, mas pessoalmente e profissionalmente. Isto é uma das minhas causas de vida, sem dúvida. Eu não estou dentro de toda a situação, que obviamente estive a orar e a pidar esta semana, mas pronto. Mas a questão, portanto, daquilo que sei, há aqui várias coisas que se têm que equacionar. Uma delas é a questão da lei. É verdade que a lei está bem definida e não se compagina com uma situação, portanto, numa família que tenha 50 cães numa casa. Essa é uma questão. Muito bem. Só um parênteses aqui para dizer o seguinte. Mas há de certo uma fragilidade emocional, mental daquela família. Sim. Mas há mais uma razão para não se agir como se agiu. Sim, como se agiu. Exatamente. Mas há simultaneamente um gesto tão bonito de acolhimento. Lindo. Porque elas recolhiam os animais abandonados, os descartáveis. Sim. E nunca rejeitavam mais um. Exatamente. E é engraçado que às vezes este tipo de gestos parte das pessoas que estão nas piores situações. Que não têm capacidade para gerir a situação depois. Mas têm um grande coração. Sem dúvida. Não, desculpa, Silvia. Não, eu concordo plenamente. Esse ângulo foi muito bem colocado agora. Não, sem dúvida, é mesmo, e acho que resumiste tudo, é mesmo isso. Mas estava-vos a falar da questão da lei. Agora, a lei não pode ser aplicada de uma forma abrupta e que não tenha em equação as pessoas e os animais, embora a legislação já tenha sido alterada, mas lá está, depois a legislação é um conjunto de inscrições que depois, a nível de execuibilidade, às vezes falha muito, às vezes para não dizer quase sempre. E noutras matérias também. E a questão, e é isto que é preciso, mas isto é uma questão muito cultural e eu tenho fé que daqui a 15 anos as coisas estarão diferentes em termos de sensibilidade social, porque os animais ainda são vistos como coisas, quer dizer, não se interioriza que aqueles seres são tão sencientes como nós, e ainda há mistérios neles que nós não podemos equacionar, mas também não podemos negar. A questão do raciocínio, etc. Mas nem vamos por aí. Mas há uma coisa que todos nós temos a certeza, e não é preciso ser cientista, e isto já está comprovado, mas não era preciso, é que eles sentem. Agora, como tu dizias, e bem, imagine-se o que é, portanto, independentemente das condições, de facto, pronto, não eram as mais higiênicas, as mais salubres, mas isso tem a Câmara que atuar nesse sentido, para dar condições com dignidade a estas pessoas, a esta família. Teria de atuar desde o início. Desde se já foi denunciado há tanto tempo. Apesar de tudo, o primeiro foco de preocupação seria com aquelas três pessoas e a sua casa, com a dignidade da sua vida, da sua existência. E tanto quanto se soube, a Associação Ajuda a Alimentar Cães estava a desenvolver um excelente trabalho de acompanhamento, o processo de esterilização que estava em curso, exatamente. Já 15 animais já tinham sido adotados. Se conseguissem manter a média, em mais 3 meses já estava resolviam o problema. Claro. Ou seja, entretanto, isto não é solução, é negar a solução. Não. A justiça tem de ser cega na
nas decisões que toma, não na execução. Mas a das própria decisões que execução toma. foi E a ferida execução de foi ilegalidade. cega. A Porque execução as foi condições cega. de transporte daqueles Exatamente, animais exatamente. violam a legislação em vigor. Aliás, As questões do bem-estar animal. Exatamente. Está consagrado na legislação europeia. E não foi. Eu não estive lá. Mas basta ver as imagens. Não foi cumprido. Porque os Aliás, animais estavam em pânico. há um vídeo, Estavam exatamente, assustados. a questão do Porque eram amados, lá está. o terror emocional, porque eles Exato. estavam habituados àquele meio, Claro. são retirados de repente, veem os seus. Eles não têm noção de higiene, sim. Exatamente, mas Eles têm noção do afeto, quem Do cuida de afeto. nós, E, quem nos dá a se- comida. e sentem o próprio desgosto das suas Também. estruturas. Também. Agora, o que eu Também, acho curioso no meio exatamente. disto tudo Exatamente. é importante ter em conta esse terror dos animais perante uma situação que lhes é totalmente desconhecida. O terror das mulheres perante um cenário de repentino de colapso do mundo que conhecem. Claro. Aquilo era a vida delas. Era a do que vida percebi, delas. não é? Era a família, é uma família Sim. destroçada. Eu gosto muito de pensar desta forma, porque há pessoas, a família e tal, é um animal. Não temos que andar a qualificar ou desqualificar os afetos dos outros. Exatamente. Esta Há questão. tanta forma de família. Isso Mas isto é aplica-se muito a tanta autoritário. coisa. Isto é Exato. uma tendência muito autoritária. Às vezes não, o nosso sistema é este, vocês não se enquadram, estão fora. Mas basta ver a reação de uma das filhas, estamos a falar de uma senhora de 91, outra de 62, outra de 52, que perante aquele cenário de tudo o que lhe era familiar, do colapso Sim, do seu mundo, o abalar, sim, o colapso. vai para o ponto dos corridos para se atirar. Houve apoio psicológico. A Câmara Municipal providenciou apoio psicológico. Sabia da situação periclitante em termos de se calhar tinha noção, se calhar não, tinha de certeza que tinha noção que era preciso algum tipo de apoio, não só económico, mas também psicológico, Sem acompanhamento. dúvida. Inevitável. Agora, que tipo de apoio é que O foi processo como providenciado Foi, feito, foi violento. naquele momento? Não havia nenhum psicólogo a acompanhá-los. O processo foi feito da forma mais abrupta e estúpida possível, e depois há uma reação ainda mais estúpida do município. Aqui abro um parênteses para saudar todos os assessores que fazem um trabalho Muito meritório. muito meritório. Vêem-se todos os dias declarações lindíssimas. Eu penso que aqui aquele ditado em boca fechada não entra mosca faria todo o sentido. E depois há uma reação corporativa também, de defesa corporativa, porque quer o sistema judicial, quer a Câmara têm esse comportamento, precipitadamente quanto a mim, porque não podem aferir, com base num relatório de um oficial de justiça, quais as reais condições da retirada. Desculpem, mas eu não me fio num relatório de um oficial de justiça. Façam-me um relatório de um psicólogo ou de um psiquiatra. E aí falem das condições. Há multidisciplinar. Cada um faz o seu e agora do confronta. do veterinário. Sim, também. Porque há coisas ali que o vídeo não esconde, que são óbvias ao comum dos mortais. E há uma série de instituições que se reveste do sagrado manto do comunicado e toca a encher isto de disparates e vamos lá defender. E está lá. E depois, E acham que resolve e assim. mais ainda, o comunicado que é colocado, publicado na página da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, na página de Facebook, é ilustrado com fotos do interior da habitação, para Vergonhoso. poder comprovar as tais condições De de habitabilidade. salubridade. E agora vão-se expõe- empenhar na reconstrução Não, mas da casa. mas expõem a expor- privacidade das mulheres. Sim, também. Onde é que está Daquela a família. dignidade de expor as condições de vida de umas pessoas para poder justificar uma posição? As digo pessoas mais, completamente, correndo o é verdade. risco de parecer demasiado sério, num programa tão ligeiro, onde é que está o Sr. Presidente da Câmara? Já foi visitar aquela família? Já foi lá ao terreno ver o resultado prático? Já fui sequer ouvido sobre este tema. Não, nem prestou declarações. fala. Isto é, a meu ver, um ato de cobardia política. Mas É acho que abaixo devem de levar cão. à Assembleia, É penso, abaixo à de Assembleia cão. Municipal. A melhor definição é É abaixo abaixo de de cão. cão.
Não, mas nesta matéria, Sim, sim, só diz. mesmo, porque realmente isto é realmente é o que se passa. A nível político, ainda não há sensibilidade para estas causas. Aliás, acham que isto são causas menores. Devo dizer mesmo, e foi da parte da maioria que na Assembleia, nós já discutimos várias propostas em relação ao bem-estar e à defesa animal, que também passa pela questão da saúde pública. É que não é só a questão dos animais. Já que não são sensíveis muitas vezes a estas questões, então ao menos pensem nas zoonoses, na saúde pública, nas doenças que eles podem veicular para as pessoas. E a verdade é que não há sensibilidade, não há grande sensibilidade da maioria política aqui na região e não só. E inclusive, quando se leva esta temática à Assembleia ou a alguma instância onde se discuta a política, ou de discussão, chamam-nos fundamentalistas. Portanto, vejam lá, ou seja, temos um conjunto de velhos do Restelo, que é mesmo assim, na política, em relação a esta matéria. E realmente mas é flagrante, ainda não se evoluiu, de facto. Acabam por ter um olhar sectário sobre a realidade. Completamente. Mas isto interessa quando depois há pressões, e é verdade, felizmente cada vez há mais movimentos, há pressões, e depois começam-se aí a ver a ameaça dos votos ou dos não votos. Sim. E então sim, fazem-se acordos. Aliás, eu penso que o Facebook do município de Câmara de Lobos bateu o recorde de comentários esta semana. Sim, e de apagamento. Que é uma bela tradição madeirense. De vez em quando lá surge os apagões. Eu cada vez fico mais preocupado com a opinião pública. Disseste pública. Durex. Não. Sem Durex. Que se vai formando nas redes sociais. Em termos políticos, já consta por aí que o principal partido, o partido de governo, até que se comenta dentro do PSD que estas batalhas são ganhas nas redes sociais, da notoriedade, do voto, das eleições. Mas eu vejo a opinião pública que se vai formando no Facebook e é aterrador em relação a tudo. É assustador. Em relação a este tema, por exemplo. Tens razão, estou-me a lembrar do tema dos refugiados. Não, mas seja o que for. Também é uma faca de dois gumes. São paredes que teclam. É assustador. É isso mesmo. Em relação a este tema, lê-se, quer de um extremo, quer do outro, as opiniões o mais disparatadas e insanas que se possa imaginar. Mas a sensatez falta, é verdade. Falta muita sensatez. Mas é precisamente aí que está o desafio. Desde a coisa que também me choca ler coisas do género: tal pessoa abandonou um cão. Esse assassino devia ser morto. Sim. E depois são aqueles radicalismos. Quem faz mal a um bichinho deviam-lhe amarrar os e cortar e enfiar e queimar. Mas esse extremar de posições tem a ver com esta mentalidade que não pode haver uma atitude equilibrada perante as coisas. O Facebook promove o sectarismo, promove esta visão de extremos, porque eu lembro-me que num dos comentários ao meu artigo lia qualquer coisa como: nunca mais visito a Madeira, essa terra toda. As pessoas têm tendência a generalizar e a ir para os extremos. Radicalizar. Exatamente. Mas isso é fruto de um não conhecimento. Outro tema que é recorrentemente falado nesta época, que é a função do porco, a matança do porco. Sim. Também escrevi um artigo, de certa forma, a me insurgir contra. Acho que se pode matar o porco de outra forma, sem infligir sofrimento. A própria lei já obriga. Insensibilização, mas aquela velha história, é tradição, ponto final. Basta isto. Bárbara. Lapidação também já foi tradição. Mas não vamos trazê-la de volta. As tradições são um conjunto de costumes que se podem alterar. Exatamente. Muitas delas devem ser alteradas. É aquela coisa que não tem nada o cu a ver com as calças, que é: tu contra a matança do porco, mas vais mamar carne de vanhalhas. Vocês que vêm comer a erva. Pronto. Basicamente vai tudo a ter.
para nos lembrar que isto também ocorre num período natalício que ainda torna as pessoas tão mais sensíveis a estas situações. Mas para nos lembrar Mas falando assim, que há só para- sempre um raio de luz no meio da penumbra, nesta mesma semana, já agora no final, houve o caso do cão labrador que foi abandonado na Eira do Cerrado numa ravina com 20 ou 30 metros. Ai, E foi estiveram adotado por um bombeiro, durante foi? inúmeras horas 6 bombeiros a arriscar a vida para salvar o animal Tão bonito. e, por final feliz, um dos bombeiros Ficou Adotou. com ele. adotou o cão. Por acaso vi isso Podemos hoje, ter melhor epílogo Não, para uma realmente. semana tão sensível neste Há que ser neste otimista dúvida, nesse sem aspecto. dúvida. Mas não consigo Eu deixar continuo a acreditar na Na humanidade. bondade inata do ser humano. do ser humano, sim, dos políticos não sei. Estamos a falar de seres humanos. Sim. Desculpa, Silvio. Não, Silvia. não, eu sou ser humano. Sim. Não, mas Eu sou um ser humano. eu não consigo deixar de pensar como será o Natal daquela família. Pois é. Pois. Apesar de tudo. Este silêncio Bem agora visto. foi significativo. Não, bem visto, bem Fizeste-nos pensar. Sem dúvida. Temos há muito pouco tempo. É verdade, e estamos com eu 5 desta minutos. vez fiz uma lista, um guião para o programa curtinho, Mas nem não assim, chegámos a nem meio. assim, nem porque assim. eu já esperava, porque as palavras são como as cerejas ou como as ginjas, e começa-se a falar e vai uma coisa e vai. Olha, mas eu vou meter aqui Uma chega. Só Falar para o em fim, só ginjas. para o fim. Por falar em ginjas, uma ginja que diz respeito também à Sílvia e vai aligeirar agora um pouco a conversa, e que tem a ver com o lançamento do CD de músicas das peças infantis do Teatro Mental do Funchal. 40 anos de história, 30 anos de canções que estão agora editadas em CD e que curiosamente estão expostas, os CDs estão expostos na Galeria Infoarte, na Secretaria do Turismo, na Avenida Arriaga, e ainda podem ser adquiridos hoje e amanhã, quem sabe, ainda vai a tempo de uma prendinha de Natal. Paralelamente, há uma exposição conjunta com imensas imagens e também uma linha cronológica para os principais espetáculos para a infância do Teatro Mental do Funchal, e não queria deixar de fazer referência a esta situação. E se ainda não têm as prendas todas, passem por lá, porque o CD é sugestão. um mimo, Uma boa ideia. além de ser Boa. um registro muito importante de um trabalho que se tem feito no que diz respeito à educação para o teatro, neste caso para a infância, mas também para adultos, mas neste caso para a infância, que tem marcado grandes gerações, e já há uma série delas em termos regionais. Queria deixar este alerta. E muito bem Muito deixado. bem. Bingo bem. bells, E estamos a chegar jingle ao fim, bells. não é? Quantos Estamos a chegar ao fim, minutos, temos Celina? 4 Então. minutos. Então dá para falar do charter. Sim, rápido, Ah. rápido. Temos de falar do charter. 4 minutos para charter. Mais ou Dá. menos 3 minutos e troca o passo. Eu preferia cantar uma Força, canção de força, Natal. força. Não, Jingle Mas, bells, ó, jingle bells. Não. Rolling. O charter dava-nos para mais meio programa. É verdade, mas bem Mas ficava vamos à apelar próxima. todos para a nossa capacidade de síntese. Eu digo sim, senhor, é bonito ver estes 50 que podiam ter sido mais. Sim, Agora, não se faça aproveitamento político destas coisas e não se insista em tomar decisões de última hora que podiam ter sido tomadas Mais atempadamente, permitindo chegar a muito mais gente, e muitos outros podiam ter Mais tomado importante. outras decisões. E se calhar agora Exatamente. muitas famílias estão a fazer sacrifícios, Sacrifícios para que não ter teriam os que filhos fazer. em casa. Ora, Não, mas não se faça, para já não se apresente isto como uma caridadezinha, Ora não bem. se façam vídeos que no fundo estamos a dizer, famílias carenciadas que nós ajudamos, estamos a expô-las. Exatamente. Pensem nisso, não exponham as Isso, pessoas. isso é uma pornografia. Porquê é que as pessoas, que todos os descomunal. dias há pais e mães que vão ao aeroporto esperar filhos e abraçam-nos e choram ao revê-los? Não são só estes carenciados que ainda por cima têm que ser filmados e aparecer como os carenciados que o governo regional, o paizinho, apoiou. apoiou e ajudou. Portanto, por Esta muito, é uma por muito matéria. que as pessoas tenham ficado Ai, sensibilizadas, a propaganda. treta, Completamente faça de a acordo. palavra. Mais do que o charter, temos é que alterar mesmo o subsídio de mobilidade. Claro que sim. Sim, alterar a o modelo estratégia. da Arranjar mobilidade, uma estratégia. de maneira a que estas Funcione. situações não se passem mais, porque eles querem cá vir o ano inteiro. A questão da mobilidade, tendo em conta que o acesso aos serviços centrais da nação estão condicionados, ainda se torna mais relevante, quase até a questão da constitucionalidade ou não deste tipo De modelo, de sim. modelo, porque estamos como ilhéus
fortemente condicionados por um modelo que é ineficaz. Completamente E Já há que- muitos anos é ineficaz, meus caros E senhores. não temos tempo caríssimos para senhores, mais. Jingle Estamos bells. mesmo no Vá. fim, estamos no programa Plano Estratégico do Natal, por isso só tempo para os Agora- votos de boas festas. Boas festas. Boas festas. A todos um bom Natal. Ah, eu não acredito. Então, pode ser. todos Vá lá, um bom Márcio, Natal. faz um esforcinho. Isso. Esta é isso. a mais, mas é a mais espera, horrível. Feliz não é? carne vinha. Esta é a mais horrível, esta canção de Natal. Eu odeio. Isso é do Corte de Santa Marta de Oeiras. Santa Merda Oeiras. É Tinha isso. de ser o Raul para ir buscar. Eu a pensar que Ok. ele ia buscar o Bing Crosby. Ah, meu Deus. Até para a semana. Boas festas a Boas todos festas, aqueles que com estiveram cuidado com os o plano aprendidos. estratégico Com o deste café. sábado. Bom dia a todos. Boas festas. Just like the ones I used to know. Ai, Plano Estratégico, a análise da semana na JMFM. João Márcio de Matos, Raul Ribeiro, Celina Pereira e os seus convidados vão aumentar a produção de gargalhadas. Plano Estratégico, aos sábados, às 9 da manhã, para começar o fim de semana em grande.